Buenas tardes. Boa tarde a todos. Comienzo por una confesión Começo personal. confessando, Me gustaría eu poder gostaria de hablar poder falar português. Lamentablemente no puedo Infelizmente eu não hacerlo, posso pero fazer isso, mas sí podré sim en unos poderei años, em alguns porque anos, me he prometido porque a mí mismo eu me prometi que en cuanto me jubile que quando eu me aposente, empezaré começarei a a estudar el idioma que o para idioma mí que para mim es el más hermoso é o mais desde el lindo do ponto de vista de su verbo dos seus que hay verbos. en Europa. Mis primeras palabras tienen que As minhas ser primeiras palavras de devem ser satisfacción de satisfação por poder por poder participar participar deste seminário que conta com muy ilustres companheiros laboralistas. trabalhistas. As As entidades organizadoras que tiveram la amabilidad y cortesía a cortesia invitarme, de convidar-me, las agradezco. eu agradeço muito. voy a repetir Eu não vou repetir os nomes das 8 entidades, porque foram sistematicamente repetidas quienes me han precedido en el por uso de la aqueles que falaram antes de mim. Lo Então, doy por hecho, pero a todas eu dou ellas por feito, mas a todas le elas eu agradezco. agradeço. Se lo agradezco, Eu agradeço, les agradezco a todas agradeço a de una manera todas de especial uma forma a la especial. organización A organização de inspección de trabajo, que es la que a través de Renato Viñami, que, através de Renato Viñami, ilustre auditor social, se puso en contacto conmigo para colocou-se em contato comigo para organizar mi presencia aquí. a minha presença aqui. Quando Renato Viñami e eu começamos a falar sobre la fecha, a data, as datas y el tema, e o tema, se hicieron públicos en España tornou-se público na unos Espanha informes alguns que yo relatórios, desde hace um muchos relatório años que há muitos anos leo eu con el leio máximo interés com o máximo interesse y que son elaborados prestigiosas por importantes ONGs, organizações não governamentais, como por exemplo Oxfam Interno. Y la conclusión E a conclusão del último informe, do último relatório, o relatório de 2017, que uno puede que extraer você pode de la extrair da leitura de esos 3 o 4 desses informes, 3 ou 4 relatórios, es la siguiente. é a seguinte. La conclusión es mía. A conclusão é minha, claro. La síntesis. Seria uma síntese. Aunque creo que Mas en eu modo acredito alguno que, de modo algum, traiciono la realidad. estou traindo a realidade. España Espanha es una sociedad é uma sociedade más desigual, mais desigual, más empobrecida mais empobrecida y más frágil. e mais fraca. Tras Chipre, hablo de los países de la Unión Eu falo Europea, dos países da União Europeia. tras Chipre, Tras España Chipre, es el segundo depois país de Chipre, Espanha é o en el segundo que país más ha onde crecido mais la cresceu desigualdad a desigualdade de rentas, de rendas, 20 veces 20 vezes superior a al mais promedio que a média europeo. europeia. Enunciada esta conclusión, Feita essa conclusão, resulta obligado conocer las causas. eu sou obrigada a conhecer as causas. En concreto, y dado De que soy verdade, laboralista, E considerando que eu sou me trabalhista, propuse verificar eu y me quis propongo verificar e me transmitirles proponho a a ustedes transmitir-lhes mis ideas, as minhas ideias, si ha existido se uma se correlação existiu uma correlação entre desigualdade y reforma e reforma del sistema do sistema de relaciones laborales, de relações trabalhistas, reforma reforma do mercado de trabalho. De manera unánime, De forma unânime, los informes y os estudios relatórios e estudos han respondem venido respondiendo e y vieram siguen respondendo e haciéndolo seguem fazendo isso positivamente, por los siguientes motivos. pelos seguintes motivos. En España Na Espanha, persiste una alta existe tasa uma de alta paro. taxa de greves. Datos
dados do último relatório de uma fundação muito importante, que é a Fundação FOESA, que publicou uma antecipação do seu relatório de 2017 há apenas 10 dias. Na Espanha, no momento de aprovar a reforma trabalhista em 2012, a greve era de 24,8%. El 13 del 26,01. Em 13 de 26,1. Em 14, praticamente o mesmo. E somente em 15 começou a diminuir, mas hoje temos uma greve de 17,22%. Mas não somente a taxa de greves é alta, é que diminuiu a taxa de atividade, ou seja, o número de pessoas entre 16 e 65 anos que estão dispostas a entrar no mercado de trabalho. No ano 2011, um ano antes da reforma, a taxa de atividade na Espanha era de 63%. 60 de cada 100 cidadãos espanhóis estavam dispostos a entrar no mercado de trabalho. No dia de hoje, a taxa de atividade diminuiu em 2 pontos. Estamos em 58,3%. E cito finalmente a taxa de greve juvenil em 2011, o ano anterior. Tínhamos uma taxa de 46,2%. No ano 2016, 44,4%. Ou seja, quase a metade dos jovens entre 16 e 30 anos, 29 anos, se encontram em situação de greve. Primeiro motivo. Segundo motivo, há uma desvalorização dos salários. Como disse a Comissão Europeia, já em 2015, a desvalorização dos salários foi injusta, lenta e ineficiente. Adjetivos da Comissão Europeia. Terceiro, em 2013, no ano seguinte à reforma do mercado de trabalho, enquanto a renda de capital tinha voltado em 5%, a diminuição salarial foi de 13%. Quarto dado. A precariedade trabalhista. A reforma trabalhista espanhola, o preâmbulo, e não siga lendo o articulado, chega a uma fácil conclusão. A reforma queria um dos seus objetivos, queria romper com a dualidade do mercado de trabalho, ou seja, com a precariedade na contratação. A precariedade na contratação, em vez de ter reduzido a reforma de 2012, cresceu. Somente a cada 10 contratos de trabalho realizados na Espanha são contratos de duração indefinida. Ou, dito de forma diferente, a cada 10 contratos são temporários. Além disso, em número de dias dos contratos de trabalho, o número de dias no contrato de trabalho diminui. São feitos contratos, por exemplo, por 4, 5 ou 6 dias. Além disso, entre 2012 e 2017, o trabalho a tempo parcial subiu
quase 10 pontos. Em 2011, o trabalho em tempo parcial era de 25%. Hoje, em 31 de dezembro de 2017, que são as estatísticas que eu pude obter, o trabalho em tempo parcial é de 35% e afeta, como vocês podem imaginar, principalmente mulheres e jovens. E, além disso, 80% dos trabalhadores em tempo parcial, diferentemente do que acontece na Holanda, que seria o paraíso do trabalho em tempo parcial, 80% dos trabalhadores em tempo parcial manifestam que trabalham por esta fórmula de contratos contra a sua vontade, ou seja, não são trabalhadores voluntários em tempo parcial. Poderia ainda seguir oferecendo-lhes mais dados. Por último, em um relatório recente do Banco da Espanha, os bancos nacionais, vocês sabem que não podemos nem devemos qualificá-los a ideias progressistas, pelo menos na Europa. Em um informe do Banco de Espanha de há 6 meses, este razonava que no relatório do Banco de Espanha, ele afirmava que o salário dos trabalhadores que são contratados agora é inferior em 24% dos trabalhadores que já têm emprego. Poderia seguir, mas já aqui eu vou parar para entrar no que pode constituir o motivo central, o núcleo central da minha tese. Vocês comemoram 30 anos da Constituição. 8 de dezembro próximo, ou seja, dentro de 2 meses, nós comemoramos 40 anos da nossa Constituição de 1978. A que colocou fim a uma ditadura, a ditadura do general Franco. E temos uma reforma trabalhista de 2012. Se eu, em vez de 30, coloco 4, e em vez de 1 ano, coloco 6, esse vai ser, então, o núcleo central da minha conferência. Eu direi de outra forma. Vou tentar raciocinar. Ver como a reforma trabalhista de 2012 degradou a Constituição trabalhista, que é a qual eu vou referir-me. Através de três grandes núcleos expositores. Em primeiro lugar, se vocês me permitem, rapidamente, eu lembrarei do que se fala quando se fala da Constituição trabalhista. Em segundo lugar, identificarei a via através da qual a Constituição trabalhista, sempre na Espanha, teve uma diminuição. Já antecipo que a declaração veio de mãos dadas com a reforma do mercado de trabalho. E, finalmente, alguns aspectos essenciais que contribuíram e ainda contribuem, porque a reforma trabalhista está na sua integridade, ainda em vigor em relação a esta degradação. Começo com o primeiro tema, a Constituição trabalhista. De uma perspectiva formal, a noção de Constituição tem um sentido unitário, resultando importante lembrar que a Constituição, falamos da doutrina científica, a norma importante ditada no marco de um processo constituinte e que ocupa em cada sistema jurídico a posição de norma suprema, supraordenada às demais. Contudo, este caráter unitário da Constituição se difumina e desdibuja
mostra, a partir de uma perspectiva substantiva, tendo se preocupado a doutrina científica, desde a segunda metade do século XX, de elaborar o conceito de constituição material, onde não basta detectar os valores que informam e fundamentam a ordem constitucional, mas, além disso, tomar em consideração as forças sociais portadoras dos interesses que a Constituição defende, tutela, preserva e promove. Neste novo cenário conceitual, o trabalho emerge, aparece como eixo central do conjunto do sistema jurídico constitucional. Centralidade que sustenta a construção de duas grandes categorias a partir da perspectiva da Constituição material: a Constituição econômica e a Constituição trabalhista. A primeira categoria agrupa um conjunto de normas, ou seja, de direitos, de princípios e valores que regulamentam a atividade econômica, tanto a privada quanto a pública. A segunda, a Constituição trabalhista, e que com certeza precisa de uma maior construção teórica e que mostra as normas dos direitos, princípios e valores que ordenam as relações trabalhistas, as individuais e as coletivas também. Esta diversidade no estádio de construção dogmática primeiro aparece o conceito mostra o conceito de Constituição econômica e depois de Constituição trabalhista se deve aos diferentes momentos de emergência. A Constituição econômica nasce e amadurece em umas sequências temporárias coincidentes com o desenvolvimento do nacionalismo do século XIX, com uma compreensão da Constituição como instrumento de limitação do exercício pelo Estado dos seus poderes públicos em tempo de reconhecimento das faculdades do governo pelos particulares. Lo diré en los términos muy conocidos utilizados por los constitucionalistas americanos. La Constitución económica es el conjunto de facultades relacionadas con las libertades públicas y el derecho de propiedad. Liberty and property. Las primeras manifestaciones de constitucionalismo laboral, en cambio, hacen su aparición en el periodo de entreguerras, entre la terminación de la primera y el comienzo, la terminación de la segunda. E o término da segunda. Y me parece esto importantísimo recordarlo, de un nuevo pacto social en el que se reconoce a la clase trabajadora la condición de sujeto político, titular de derechos a los que se atribuye el máximo rango y protección. Y este pacto comporta una nueva reformulación del constitucionalismo económico. Más aún, comporta una reformulación de las relaciones entre Estado y sociedad. En relación con estas dos grandes modalidades de constitución, y con eso ya estoy terminando este primer tema, me interesa hacer algunas observaciones generales. Primero, las nociones de constitución económica y constitución laboral son nociones dogmáticas, no normativas. Por consiguiente, las fronteras que separan constitución económica y constitución trabalhista estão sujeitas às transformações e mutações que, de forma geral, pode acontecer em qualquer texto constitucional. Segundo, Constitución económica y constitución laboral, lejos de enunciar cláusulas constitucionales constitucionais e interpretadas de forma separada, contam com estreitos vínculos que agem de forma recíproca. Eu vou mostrar um exemplo que eu estou trazendo da Constituição Espanhola que poderia ser aplicado a qualquer outro texto constitucional democrático. Princípio
da liberdade de imprensa e o direito ao trabalho. Liberdade de imprensa e direito ao trabalho são dois direitos Esses são dois direitos que atuam de forma recíproca, eles se entendem de forma recíproca. Então, o problema, ou um dos problemas de interpretação dos operadores jurídicos era precisamente fixar a diferença entre liberdade de imprensa e o direito ao trabalho, ou seja, incluir os pontos que não podem passar, a liberdade de imprensa invadindo o direito ao trabalho, ou o contrário. E, finalmente, os conteúdos das faculdades pertencentes a cada uma destas duas partes da Constituição não somente se encontram em posição de recíproca e potencial incidência. Uma e outra han de ser aplicadas as duas devem ser aplicadas em sentido com as cláusulas constitucionais. Também pondré exemplo. Também como um exemplo muito conhecido, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade e a proibição da não discriminação são cláusulas constitucionais transversais. Portanto, devem afetar a Constituição trabalhista, mas também a Constituição econômica. Com isso eu finalizo. Recordar que se deve ao mérito desse grande jurista italiano que foi Mortati, a elaboração primeira do conceito de Constituição do Trabalho a partir da análise da Constituição italiana de 47 e mostrava o princípio estabelecido no parágrafo 1º do seu artigo 1º, onde Itália é uma república fundada no trabalho. Há dois grandes grupos de direitos ou de garantias dentro da Constituição trabalhista, ou seja, de Mortati, que eu compartilho, que eu concordo plenamente. De um lado se encontram os direitos relacionados com a liberdade sindical, na sua dupla vertente de direito à organização e direito às atividades. E as garantias destinadas a garantir o pleno emprego. Então, a Constituição tem outros direitos mais concretos, mas estes dois grandes grupos formam o que poderia ser o núcleo básico, essencial de toda a Constituição. E finalizo com o primeiro tema, a Constituição trabalhista. Segundo, as vias através das quais onde está sendo produzida uma degradação na Espanha da Constituição trabalhista. Que já foi dito, que é a reforma do mercado de trabalho. Antes de entrar nos temas de fundo, eu gostaria de fazer duas observações para que vocês entendam o contexto formal, primeira observação, e o contexto material, segunda observação. Ambas observações estão relacionadas com o cenário da Espanha, o único país onde eu me atrevo a fazer algumas considerações fundadas. Mas penso que, pelo menos, a observação material pode ser aplicada por outros ordenamentos. Aí eu deixo para que vocês confirmem ou corrijam esta impressão minha. A observação formal. Em dezembro de 2012, ganham as eleições na Espanha, o Partido Conservador, o Partido Popular. E está no poder até 2016, quando há eleições, e volta a ganhá-las. Durante este período de tempo, durante esta legislação, o governo do Partido Popular
20 disposições dita 20 disposições com papel e força de lei em matéria trabalhista, ou se vocês têm de relações trabalhistas ou direito. 20. Se eu faço uma simples operação aritmética, eu posso dizer que entre dezembro de 2011 e dezembro de 2015, que é a data onde se aprova a última norma em matéria trabalhista, o relatório oficial da Espanha publica uma norma trabalhista a cada 2 meses. Vocês podem imaginar o desastre para os trabalhistas, que já, principalmente para os que têm manuais de direito de trabalho, que já não sabiam o que fazer com esses manuais. Não me parece atrevido, portanto, então, é importante dizer que essa legislação entre dezembro de 2011 e 2015 é a de maior ativismo, laboriosidade, se querem ustedes, trabalhista, se vocês querem falar em um tom elegante, la de maior laboriosidade normativa, a mais importante no campo das relações trabalhistas e de emprego durante o que seriam 37 anos de constitucionalismo e agora seriam 40. Essa é a observação formal, para que vocês tenham uma ideia do cenário. Agora, destas 20, há duas especialmente que são importantes para o que aqui nos chama, que é um Real Decreto-Lei de fevereiro de 2012 e uma lei de julho de 2012. Observação material. Um dos temas mais repetidos, ou o tema mais reiterado, por parte dos diferentes governos, eu me refiro à Espanha. Vocês saberão se isso pode ser relacionado a outros países. Mas reiterado por parte dos diferentes governos, durante o trajeto constitucional, foi que, quando exerceu sua função de administrador dos assuntos públicos, todos eles, em momentos de recessão econômica, com altas taxas de greve, imputaram, ou seja, tornaram culpado a regulação do trabalho assalariado, uma responsabilidade prioritária na perda do emprego. De acordo com esta ideia, é somado o desemprego que trairia a causa das ineficiências apreciáveis na disciplina jurídica do mercado de trabalho. Sistematicamente identificadas estas deficiências com as dificuldades do empresário de administrar a mão de obra e a rigidez do mercado espanhol de trabalho, assim como os altos custos trabalhistas unitários, salários, indenizações, cotações de previdência social. A partir deste importante diagnóstico, o raciocínio sobre as medidas adotadas para alcançar de forma simultânea a criação de emprego e a redução do desemprego foi sempre o mesmo. Se a destruição do emprego se encontra presente no âmbito do ordenamento jurídico das relações trabalhistas, a criação de emprego pode e deve ser promovida mediante as mudanças normativas no mercado de trabalho. Há uma correlação, portanto, entre greve, legislação trabalhista, criação de emprego e modificações na legislação trabalhista. Por isso,
se explica como, enquanto na Espanha mudou o ciclo econômico, que vocês sabem e dizem todos os economistas que periodicamente os ciclos econômicos mudam, claro. Esta manhã eu li um relatório econômico segundo o qual 20 ou 21 pode voltar a ser produzida uma mudança de ciclo econômico. Enquanto se produz a mudança do ciclo econômico, qual é a primeira reforma de todos os governos? A reforma do mercado de trabalho. Porque, insisto, entendam que o culpado, o responsável pela destruição do emprego é, na Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores, ou seja, a principal norma que regulamenta o contrato de trabalho. A mera leitura da exposição de motivos das normas, das leis do mercado, mostram apreciação sem sombra de dúvida. Essa informação, e sem nenhuma dúvida. A exposição de motivos da reforma de 2012, já me referi a ela, hace suya esta idea de la manera siguiente. Torna sua essa ideia. A crise econômica colocou em evidência o modelo trabalhista espanhol, insustentável. Essas são suas palavras. E atribui às mudanças normativas mostrados através da norma o objetivo de, abre aspas, criar as condições necessárias para que a economia espanhola volte a criar emprego e assim gerar a segurança necessária para trabalhadores e empresários, mercados e investidores. Fecho aspas. Então, a partir do objetivo deliberadamente atribuído às mudanças operadas no marco normativo das relações trabalhistas, conter a diminuição do emprego e criar empregos, todas as reformas fracassaram. Pelo menos na Espanha. Então, houve uma reforma anterior do Partido Socialista, em 2010. Então, durante um ano e meio posterior a esta reforma, foram destruídos 700 mil empregos. E do ano 2012, em fevereiro, quando se aprova a reforma do Partido Popular, até início de 2013, são destruídos 600 mil empregos até fim do ano. E voltaram a destruir 350 mil os 6 primeiros meses do ano. Somente a partir do ano 2014, o emprego começou a melhorar e o desemprego, portanto, começou a diminuir. Mas em 2014, todos os economistas coincidem, concordam com que se produza a mudança do ciclo econômico. Então, muda o ciclo econômico, da situação de recessão, nós vamos a uma situação de crescimento econômico e o emprego o emprego volta a crescer. Então, eu acredito que, por muito que os governos venham argumentando, os governos na Europa, quase todos, com uma insistência de que as fraquezas do modelo trabalhista são responsáveis pelo emprego, além de tudo isso, eu acredito muito que o emprego é criado e destruído não pelo mercado, não pela regulação jurídica do mercado de trabalho, que cumpre uma função muito secundária, mas sim pelos problemas no ciclo econômico. Vocês sabem que na Europa, o ciclo econômico, ou seja, a recessão econômica veio como consequência do processo americano de diminuição completa dos créditos, os créditos, as hipotecas sujas. E na Espanha, além disso, tivemos um fenômeno parecido, mas centrado
No setor imobiliário, produziu-se essa bolha imobiliária. Na Espanha, nos anos de crescimento econômico, acreditavam os bancos e o governo que o crescimento ia ser eterno e eram dadas hipotecas a trabalhadores temporários com baixíssimos juros e há 30, 40 anos. Então, o que aconteceu? Se vocês passeiam pela Espanha, verão como em todo o seu território aparecem casas que começaram a ser construídas e pararam quando foi pedida, aqueles que pediram a hipoteca não conseguiram pagar e os bancos ficaram em cima. E aí foi produzida essa situação econômica e, como vocês sabem, foi produzida a situação na Europa e também na América. A situação da chegada dos senhores de negro da Comissão Europeia que invadiram Grécia, Portugal e algum outro país, incluído, mesmo que não formalmente, a Espanha. Dito isto, o que fez a reforma trabalhista para degradar a Constituição trabalhista? A reforma de 2012 e as normas que viram depois da Lei 3 de 2012 eram leis muito transversais. Eram leis que pretendiam esquecer de que havia direito de trabalho e centrar o ponto principal, colocar toda a atenção no direito ao emprego. Até tal ponto que o governo do Partido Popular nada mais retirou o nome do Ministério do Trabalho, que na Espanha vinha desde 1918, por Ministério do Emprego. Não nos interessa o direito ao trabalho. O que nos interessa é o direito ao emprego. Claro, o direito ao emprego já não preciso falar muito, mas o direito ao trabalho, o direito ao emprego já não tem como sua principal função proteger, tutelar os direitos dos trabalhadores. Constituição trabalhista. O que diz que procura, principalmente, criar emprego. Como? Em quais condições? Essa é uma outra questão, mas principalmente criar empregos. Então, a reforma de 2012, se eu centralizo a minha atenção nas que afetaram o contrato de trabalho, na Europa e na América está a chamada flexibilidades internas, ou seja, favorecer mecanismos de contratação temporária, mecanismos de trabalho em tempo parcial, flexibilidade interna e, desde logo, a flexibilidade interna de gestão da mão de obra, ou seja, colocar nas mãos do empresário instrumentos que lhe permitam acomodar as mudanças produtivas às condições de trabalho, adaptar as condições de trabalho às mudanças produtivas ou mudanças econômicas que vão sendo produzidas na empresa. A ideia não pode ser criticada. E além da flexibilidade interna, a flexibilidade interna e externa, como facilitando esse processo, mostrando as causas e reduzindo as indenizações. Isso foi o que fez em termos gerais. Eu explico a vocês agora, em termos muito gerais, a reforma de 2012, que afetou praticamente a todas as instituições de flexibilidade interna, de entrada e de gestão, e a flexibilidade externa. Mas, à margem deste núcleo básico,
Houve um segundo núcleo básico que foi também muito reformado. Eu me refiro al de la negociación colectiva. da negociação coletiva. Vocês podem perguntar, o que tem a ver a negociação coletiva com a flexibilidade? Tem muito a ver. Muito que ver. Por quê? De pronto, logo, a norma trabalhista deixa de entender o convênio coletivo como um instrumento de resolução do conflito entre empresa e trabalhador para concebê-lo como um instrumento nas mãos do empresário para administrar essa mão de obra. Observem, na Europa, durante muito tempo, o convênio preferente, o nível de negociação prioritária era o convênio de setor. Porque assim defendiam os sindicatos, porque o convênio do setor, vocês sabem muito bem, garante um mínimo de condições trabalhistas para todos os trabalhadores. Depois, nos movimentos sociais de 1968 e 70, os sindicatos queriam penetrar no convênio à empresa e começaram a aparecer os convênios de empresa. Mas os empresários não aceitaram esses convênios de empresa, ou pelo menos receberam mal. Adotaram as medidas necessárias para impedi-lo. O que aconteceu então no século XXI, principalmente a partir de 2005, 2006? Os empresários, quando redescobriram o convênio de empresa como um instrumento de flexibilidade da gestão da mão de obra. Na Alemanha, não eram aceitos convênios de empresa, apareceram convênios de empresa. Na Espanha sempre houve convênios de empresa, mas os convênios de empresa estavam submetidos, e isso é muito importante, vou explicar bem para vocês, estavam submetidos ao possível ordenamento dos convênios de setor, de tal forma que um setor determinado, o setor da construção, por exemplo, estabelecia que as empresas da construção não podiam negociar em nível de empresa, as empresas não negociavam. O que fez a reforma de 2012? A reforma de 2012, mais adiante eu vou explicar, flexibilizou até limites que passaram pela fronteira da liberdade sindical, invadiram e afetaram o direito de liberdade sindical, flexibilizou as possibilidades de negociar convênio de empresa. Dito isto, eu, claro, não posso entrar a fundo, já estou com meu tempo acabando. Eu não vou entrar, não vou detalhar isso, mas sim eu gostaria de mencionar, mesmo que fosse rapidamente, três medidas que são as que eu considero que contribuíram mais para degradar a Constituição trabalhista. Essas medidas são a aprovação de um contrato de apoio aos empreendedores de duração indefinida. Lembrem vocês, na Espanha, a norma pretendia acabar com essa dualidade, a contratação temporária. Então, a reforma pretende fomentar o contrato de duração indefinida mediante a criação deste contrato de apoio aos empreendedores. Primeira medida. Segunda medida. A modificação substancial das condições de trabalho. E terceira medida, a negociação coletiva com a prioridade de aplicação do convênio de empresas. A reforma de 2012
foi objeto de dois recursos de inconstitucionalidade que foram solucionados pelo Tribunal Constitucional. O primeiro recurso foi promovido pelo Partido Socialista e um segundo recurso foi promovido por Congresso Regional, o Parlamento Regional de Pamplona, de Navarra. Os direitos que estes recurrentes entendiam que eles entendiam que estavam trabalhando com a reforma de 2012 era o direito à igualdade, o direito à liberdade sindical, o direito ao trabalho, o direito à negociação coletiva e o direito à tutela judicial, que não é um direito estritamente trabalhista, é um direito transversal. Estes dois recursos, as duas sentenças que resuelven os recursos de inconstitucionalidade são as sentenças 119 de constitucionalidade são a 119 de 2012 e a sentença 119 de 2014 e a sentença 8 de 2015. Eu não vou comentar isso. Ambas sentenças eu fiz votos particulares. Quem queira saber mais, aí estão os votos particulares, vocês podem ver essas informações e ter acesso às sentenças na internet. O Tribunal Constitucional salvou a constitucionalidade de todos os preceitos que foram impugnados. De todos, de 14 de 28, ou seja, igualdade, liberdade sindical, negociação coletiva, direito ao trabalho, tutela judiciária efetiva, os votos particulares meus, entendam, meus e de outros, que podem aderir outros magistrados, entendem que a reforma, sim, enfraquece estes direitos. E eu vou explicar rapidamente em relação com estes três temas que eu disse. O chamado contrato de apoio aos empreendedores. Claro, o nome já cai bem. Contrato de apoio aos empreendedores, mas de duração indefinida. Aí se pretende fomentar a contratação indefinida, romper a dualidade. Qual é o segredo deste contrato? O segredo deste contrato é que autoriza ao chamado empreendedor, ou seja, todas as empresas com menos de 50 trabalhadores, que são 96% das empresas espanholas, que, portanto, nós temos, são microempresas, pequenas empresas. Então, o segredo ou a graça deste contrato é que permite ao empresário ver um período de prova com um ano de duração. Talvez para vocês não seja raro, mas para nós sim é raro, porque a legislação trabalhista estabelece como máximo 6 meses de período de prova para o pessoal titulado com título superior e 2 meses para os outros trabalhadores. E o contrato, o legislador concede ao empresário a possibilidade de primeira prova. Isso significa o quê? Definitivamente que o período de prova está desmentindo a finalidade direta perseguida pelo nome. Observe, em 2012, ou seja, o primeiro ano de vigência, somente foram feitos 5,4% de toda a contratação somente
El 0,5% do total de contratações del periodo de prueba. do período de prova. Y eso equivalió al 5,4% equivale a de la 5,4% da contratação indefinida. indefinida. En el año Ou seja, em 2017 2017 subiu algo, el 0,9% subiu algo, de toda la contratación, 0,9% de toda a contratação, equivalente a 1 de cada 10 contratos a temporales, a cada 10 contratos temporários indefinidos. Não se En esqueçam. España, solo Na Espanha, 1 de somente cada 10 a son cada 10 contratos de são duración contratos de indefinida. duração indefinida. Luego, Então, 1 de cada un contrato, cada es decir, contrato, ou seja, el 1% de toda la 1% de toda a contratação respondeu a este contrato. a este contrato. Pero lo Mas, más, digamos, o mais, criticable digamos, criticável es que é que uno de cada dos a contratos cada que dois se contratos celebraron realizados no llegó a superar não chegou a el periodo superar de o prueba. período de prova. ¿Qué significó eso? O que significou Que isso? el Que legislador, o legislador, por una vía oculta, o que fez foi criar um novo contrato de caráter temporário, que chamou contrato de duração indefinida. O Tribunal Constitucional salvou a inconstitucionalidade deste preceito do artigo do direito ao trabalho, artigo 35 da Constituição Espanhola, a negociação coletiva, a tutela judicial, o princípio da igualdade. Porque, enfim, Porque isso não é Constituição, mas o convênio da OIT estabelece o convênio sobre que os períodos de prova deverão ser ajustados à realidade, à natureza do contrato. Segunda questão, modificação substancial de condições de trabalho. Na Espanha, como em outros países europeus, confesso que eu não sei o que acontece no Brasil. O empresário pode iniciar um processo de modificação substancial das condições de trabalho. O processo de modificação substancial de condições de trabalho dependia antes da reforma, o procedimento de que a condição que se pretendia modificar, o salário, a jornada, estivesse em um convênio ou fosse contratada. Se estava em um convênio, era exigido um acordo do empresário. Acordo. Se era contrato, bastava abrir um período de consultas e o empresário poderia finalmente tomar a decisão que quisiera. Pero para que o empresário pudesse modificar, mas para que o empresário conseguisse modificar, se exigia a cláusula rebus sic stantibus, es decir, tinha que haver uma modificação das condições econômicas produzidas. O que fez a legislação trabalhista? A reforma trabalhista estabeleceu, modificou os procedimentos e agora, em função do número de trabalhadores afetados, não da natureza onde se regula a condição de trabalho que quer modificar, mas na atenção ao número de trabalhadores, modifica esse critério e diz: se o número de trabalhadores é inferior a alguns números que não importa agora, o empresário pode modificar pela sua própria vontade. O empresário pode fazer isso entre nós agora, pela sua própria vontade, pela sua decisão, a jornada, o salário, a natureza do contrato, qualquer modificação importante. Pode fazê-lo somente abrindo um período de consultas, e a sua vontade é imposta a cláusulas estabelecidas em convênios coletivos eficazes. Isso prejudica o direito à negociação coletiva de uma forma assustadora. Mas se o convênio coletivo, como diz o artigo da Constituição Espanhola, tem força
Força vinculante. O que significa força vinculante? Não entro no tema. Não entro no tema. Os convênios coletivos são aplicados preferentemente à vontade das partes. Porque, senão, para que foi construído o conceito do direito ao trabalho e o conceito de preferência aplicativa dos convênios coletivos? Para finalizar, o convênio de empresa. Como eu lhes dizia, na Espanha até agora, podíamos negociar um convênio coletivo até a reforma, sempre que não existisse um convênio setorial precedente, ou seja, negociado antes, e sempre que esse convênio coletivo, negociado com antecipação, não estabelecesse nenhum tipo de limite à negociação empresarial. O que fez a reforma trabalhista do governo? Estabeleceu que, a partir de sua entrada em vigor, a empresa, mesmo que tivesse um convênio setorial de aplicação, poderia negociar o convênio de empresa. O negociado no convênio de empresa teria prioridade aplicativa ao convênio do setor. Um convênio de setor fixava um salário mínimo de 600 ou 700 euros. O empresário podia ver se esse convênio era aplicável à empresa e podia negociar com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores, um salário de 400 euros. Ou seja, deu-se prioridade aplicativa. E os trabalhadores, por quê? Iam ou vão negociar condições. Não é necessário ser muito observador das relações trabalhistas e da realidade empresarial para saber que as pequenas empresas, principalmente quando o empresário chama a um representante dos trabalhadores e lhe diz: ou assine esse convênio, ou eu vou despedir 10 trabalhadores, o representante vai assinar, com certeza. Essa é a experiência espanhola. E termino. A reforma apresentou-se de um ponto de vista da linguagem como uma reforma equilibrada, transparente. Isso dizia na exposição de motivos. Com vontade de procurar um equilíbrio entre trabalhadores, empresários, mercados, investidores, todo mundo. E vai agradar a reforma trabalhista. O que acontece é que a exposição de motivos não mostrou os dois grandes objetivos da reforma de 2012. Esses dois objetivos, para mim, eram: primeiro, melhorar a produtividade da empresa. Por quê? Porque, pelo menos na Europa, antes, quando havia problemas de produtividade, o que faziam os Estados? Os Estados o que faziam era desvalorizar a moeda. Vamos observar o que está fazendo a Argentina. Desvaloriza a moeda e então a economia nacional ganha produtividade. Mas na Europa não pode acontecer isso porque a desvalorização da moeda corresponde às autoridades da União Europeia. Então, como essa competição já não tem os Estados, como pretendem ganhar então produtividade a curto e médio prazo? Já não através de desvalorizações monetárias, mas através de desvalorizações salariais. Ou seja, mediante facilitar
proporcionar técnicas, mecanismos para facilitar o ajuste do emprego através da redução dos custos trabalhistas, salários, indenizações por demissão e previdência social. E conseguiu, porque eu já disse que na Espanha foi produzida uma progressiva e constante desvalorização salarial. Segundo objetivo, a reforma trabalhista de 2012, neste ponto, devo dizer que foi criativa. Porque esse segundo objetivo já não perseguia algo de imediato, melhora a produtividade espanhola, claro. A produtividade espanhola está presente porque nós temos algo que nos preocupa, baseado no turismo. Esse é o nosso padrão de modelo produtivo. Ou seja, enquanto não sejam medidas que mudem o padrão produtivo, a nossa produtividade estará entre as mais baixas da União Europeia. Mas eu lhes digo, o segundo objetivo já não era um objetivo a curto e médio prazo. Era um objetivo a médio e longo prazo, ou seja, já em fase de crescimento econômico. E qual era? Reconstruir o modelo trabalhista até 2012 vigente na Espanha. A reforma pretendeu claramente reconstruir o modelo trabalhista. E isso foi feito transformando o eixo vertebral da reforma, não a eficiência do mercado, que eu não discuto e que defendo além disso, mas sim, e é muito diferente a lei do mercado. Eficiência de mercado e lei do mercado são coisas diferentes. Não preciso explicar. Ou em palavras mais fortes, garantindo que os poderes empresariais exercitados no marco da gestão do trabalho e da organização do trabalho se desenvolvem previstos pelos menores limites e controles nascidos da intervenção que garante o Estado. Para terminar, o objetivo perseguido a médio e longo prazo foi e conseguiu degradar a Constituição de Trabalho ou destacar a Constituição Econômica, ou seja, favorecer a liberdade da imprensa. Muito obrigado.